Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das leituras aí sobre os contos do Rubem Fonseca. E é isso, a gente está começando aqui a pensar o contemporâneo, a pensar essa estética do contemporâneo, é o modo como a literatura ela nos ajuda a entender um pouco tudo o que está acontecendo, a literatura como um elemento revelador também do que acontece nos meandros, no submundo da sociedade, nas vielas do urbano, é aquela coisa, né? A literatura do Rubem Fonseca tem muito disso, né? Eu mostrei aquelas imagens daquele livro que ele organizou junto com um filho, que é muito bacana. Mas então, para a gente poder entender um pouco, né, do que aconteceu com o Rubem Fonseca em termos de, de, de criador, né, a sua voz narrativa e tudo mais, o modo como ele encarou essa vertente realista, a gente tem que estar antenado também com o romance da geração de 30. A gente tem que estar antenado com os desdobramentos ocorridos, né, em termos de romance nos anos 30. Aquilo que eu falei, a gente teve uma reformulação muito interessante no âmbito da política. O romance passou a ser um elemento crucial ali no tocante à denúncia das mazelas ocorridas num Brasil desconhecido. Essa é a grande verdade. Perdão. Se a gente pegar, por exemplo, um dizer do Euclides da Cunha, que se faz presente ali nos sertões, um dizer que foi desdobrado também, o Machado também falava isso e tudo mais, essa coisa dos dois Brasis, o Brasil real e o Brasil oficial. Canudos era o Brasil real. E o Brasil real não conhecia, perdão, o Brasil oficial não conhecia o Brasil real. Aí eu pergunto para vocês, será que hoje em dia o Brasil oficial conhece o Brasil real? Recentemente nós tivemos a perda do Aldir Blanc, né? Um dos nossos maiores letristas da MPB. E ele tem uma música em que ele fala, né? O Brasil não conhece o Brasil. Então a gente pode pensar que não. O Brasil ainda continua sem conhecer o Brasil. E o Romance de 30, ele entra em cena para tentar revelar esse Brasil desconhecido. Então a gente teve, assim, digamos, uma explosão do romance, do gênero romance na década de 30. A gente tem, assim, uma pleiade de escritores do calibre do Graciliano Ramos, da Raquel de Queiroz, do José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Jorge Amado, enfim, essa turma, eles passaram a usar a narrativa como um instrumento de denúncia dessa realidade que era uma realidade até então maquiada, era uma realidade até então desconhecida, principalmente em relação ao Nordeste, né? Então, assim, a gente pode pensar, a gente não pode deixar de considerar também o Lima Barreto, que está ali no pré-modernismo, né? Ele é considerado pré-modernista. O Lima Barreto também ele começou a colocar o dedo na ferida. A gente tem uns romances muito interessantes do Lima Barreto, o Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos. Então, é interessante a gente pensar na figura do Lima Barreto também. O Lima Barreto ele entrou nessa também, né? Ele não é à toa que ele é considerado um dos nossos maiores escritores, né? Ele também tinha essa coisa da denúncia, inclusive envolvendo questões da ordem racial e tudo mais.
Então a gente pensa nos escritores da geração de 30, mas o Lima está um pouco atrás, mas antenado com todo esse movimento, né? Então é isso. Eu pensei em iniciar com vocês essa parte lendo um trecho inicial do Vidas Secas, do Graciliano. Hoje eu estou com uma tosse estranha. Não se preocupe. É o capítulo intitulado Mudança. Então vamos fazer o seguinte, porque a gente já comentou bastante sobre o Rubem Fonseca, né, e tal. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura do Mudança para amanhã, do capítulo intitulado Mudança. Isso está disponível na internet, eu vou pesquisar e colocar no Classroom para vocês. Então amanhã a gente fala no Mudança, tá? A gente comenta sobre Mudança. Aí tem um capítulo intitulado Baleia também, que é lindo. Poxa, é muito bonito esse capítulo. Eu vou disponibilizar também. Mas para amanhã eu gostaria que vocês fizessem a leitura do Mudança. Eu vou colocar o Baleia, mas o Mudança, que é o capítulo para ser lido para amanhã, para a gente poder discutir algumas questões aqui sobre o romance de 30, né? O regionalismo de 30. Ou o neorrealismo, como ele também é chamado, né? Enfim. Então é isso, gente. Lembrando também que mais para o final da semana, na sexta-feira, a gente vai comentar aquele texto teórico que eu coloquei na semana passada para vocês, da professora Regina Dal Castanher. Esse texto também já está disponibilizado no Google Classroom. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura, porque na sexta-feira a gente vai comentar este texto da professora Regina. Tudo bem? Então, tá certo. Um grande abraço para vocês e aguardo vocês amanhã. Cuidem-se, não se esqueçam de lavar as mãos, aquela velha história, né? Então tá, fiquem bem.